Bem-vindos a mais um episódio do Decode Fixe. Hoje continuamos, né, Adriano, gravando assim casais. Vamos trazer um casal super especial. Mas eu quero iniciar agradecendo aos patrocinadores do Decode Fixe, que faz realmente esse movimento todo acontecer. Vem de Brinde, Fiorita Beleza Feminina, FWD, Axia Contábil, Uniconsórcios, Energy Gold, Rocha Service e Ortobon, Sans Clube e Hermes Fontes. Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês que fazem realmente o Decode Fixe acontecer. E quero agradecer a presença de um de nossos patrocinadores. Isso aí. Bennett e Elaine, muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, né? Obrigado. Vamos bater um papo aqui muito legal, assim, fiquem à vontade, aqui, né, bate-papo de casais, mas pode falar a realidade, viu? Já sabe, né? Não precisa poupar achando que é bonitinho aqui, não é o Instagram, não. Aqui a gente pode falar a realidade. Não fale tudo, não, porque senão dorme fora da cama. Vamos embora. Eu quero agradecer, né, por vocês aceitarem o convite. Agradecer também pelo patrocínio. Vocês, é muito importante, realmente, é um movimento novo. A gente quer falar sobre empreendedorismo, sobre autoconhecimento. Então, cada pessoa que ajuda, né, esse movimento a acontecer, realmente é uma alegria muito grande pra gente, né, Adriana? Isso mesmo. E eu quero que vocês se apresentem, falem um pouco de vocês. Então, vamos daqui a pouco falar mais da empresa também, né? Vamos embora. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite aí do casal, né? De casal para casal. Muito obrigado. É uma satisfação enorme a gente estar aqui para falar um pouco da nossa história, né? De como é empreender em casal. Eu suponho que isso vai, como é que eu digo? Fortalecer, né, os casais que pretendem empreender e os casais que já empreendem, né? Cada casal tem a sua história, né, a sua trajetória de empresarial, e a minha, particularmente com ela, é uma trajetória que eu acho inspiradora, né? Então, agradeço, né, desde já essa participação aqui e vamos lá, vamos bater papo aí, falar. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou Elaine, esposa de Bennett Cruz, 35 anos, nós temos 2 filhos, um de 6 anos, Ian Benício, e Maria Alice, de 2 anos. Empreendemos juntos há 5 anos, na Vende Brinde, e estamos aqui juntos, matando um leão por dia, na batalha, vencendo a cada dia, né, amor? Isso aí. Isso mesmo, consolidando, na verdade, a Vende Brinde é uma empresa consolidada no mercado, né? Aqui em Sergipe a gente vê muito falar nela, né? Então, quando a gente decidiu convidar, eu disse, Camila, temos que convidar aquele casal da Vende Brinde. Eu acho que é bacana da forma como ele trabalha, que ele é muito espelho, né, para outras pessoas, não só pela a empresa Vende Brinde, sim pela história que vocês criaram dentro dessa empresa. Sim. Eu acho bacana isso, né? E principalmente como você falou aí, né? Você já falou, tem 5 anos que vocês tentaram empreender juntos. A Vende Brinde tem 10 anos. Sim. A gente tá desde 2014, né? Já começando a explicar um pouco mais da nossa história, né? Eu gosto muito de surgiu contar. O nome, como foi. Começou com Vende Brinde ou era outro nome? Era outro nome. Conta aí a história, porque é bom conhecer, né? A trajetória. Só cuidado nas palavras que vai falar, pra não dormir fora do... Dorme não. Então, vamos lá. Meados de 2014, né? Comecei a Vende Brinde. Eu costumo dizer que, tipo assim, foi uma empresa que eu comecei do zero, né? Comecei no meu quarto, em casa, né? Eu fui CLT durante 10 anos e quando o contrato estava próximo de terminar, eu resolvi comprar. Eu trabalhei na campanha política e aí eu resolvi, com a grana que eu faturei na campanha, comprar uma máquina de personalizar copos. Do nada, né? Ela até achou estranho, ela disse, mas se é uma vontade sua, vá lá e compre. Eu ainda trabalhava nessa época e aí eu comecei a fazer copos personalizados. Então, no início, eu não tinha rede social, WhatsApp, nada. Era tudo muito pessoal e eu fazia, a maioria dos brindes eu fazia para minha família, amigos, né? Amigos de primos. E aí foi indo, né? Eu não esperava que fosse tomar o rumo que tomou,
né? Eu investi no equipamento e eu, tipo, fui aprendendo e fazendo, aprendendo e fazendo, e a coisa foi ganhando forma, né? O contrato acabou, já tinha uma previsão de acabar, né, em 2016, né? E aí eu comecei a esquentar, né? Algo que eu tinha comprado aventurando. Eu disse, Elaine, eu vou ter que fazer dar certo isso aqui, porque, tipo, o contrato vai terminar lá e eu não sei o que é que vai ser depois, né? E aí comecei e tal, a fazer os copos, os brindes, foi dando certo. E aí a gente já tinha um certo tempo de namoro, né? E 2016 foi o ano que a gente resolveu juntar os bagulho, que nem diz, né? Juntar os panos e morar junto e casar, né? E ela tinha o sonho de casar junto, né? Eu também, de casar na igreja, eu também tinha esse sonho. E aí, meu amigo, eu tive que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu tive que esquentar a empresa, né? Que era no meu quarto, e tive que trabalhar também no CLT. E aí eu comecei a fazer, e a gente começou a fazer tudo pensando já no casamento que ia ser em 2016, né? Então, como é que começou o pontapé inicial, né? O nome, né? O nome da empresa, lá atrás eu pesquisei vários nomes, né? Eu sou formado em design gráfico, né? Então já tinha uma certa experiência com marca, com criação de nome, né? Com brindes, inclusive, com várias outras coisas, e eu comecei a pesquisar o nome. Aí, pô, copos.com foi o primeiro nome que eu pensei. Eu lembro. E foi o nome que eu coloquei o pontapé inicial, né? Saí do meu quarto, a empresa cresceu e fui para a cozinha de minha mãe. Ela saiu, ela estava construindo uma cozinha, saiu da cozinha e me cedeu para eu poder fazer a minha empresa, né? Então, no início eu consegui um fornecedor e esse fornecedor começou a me fornecer copos para esses copos que as pessoas vendiam em festas e eventos, né? E aí eu fui atrás de alguns ambulantes, né? Nesse meio tempo, consegui alguns ambulantes que me compravam copos para revender nas festas, né? E aí foi o que começou a esquentar. A empresa no início era eu sozinho, depois veio minha mãe, começou a me ajudar em casa, e aí quando a coisa aquecia mesmo, vinha meus tios e era sempre à noite que eu fazia, sempre na madrugada, né? E foi ganhando forma, e tinha semana da gente pintar 10 mil copos por semana já, com o comércio aquecido, e eu fornecia para esses ambulantes, eles iam vender nas festas, e na segunda-feira eles prestavam conta comigo. Então, o pontapé inicial foi esse, né? Além dos copos que eu fazia para festas e eventos, comecei a fazer dessa forma. E nesse meio tempo fui conhecendo várias outras pessoas que trabalham no mesmo ramo, e fui vendendo também o copo liso. Na época era o copo long drink, que era a fama, né? Tinha mais de 20 cores desse copo. E foi aquecendo, eu vendia a um liso, vendia personalizados a uns ambulantes, vendia para festa, vendia e foi, né? No início eu fazia tudo, atendimento, pintava os copos, né? Financeiro, tudo. Entrega. E ainda não tinha rede social na época. Era Orkut e o Facebook, né? Eu criei a conta e foi lá, engatinhando e tal. Beleza, a gente marcou data de casamento e tudo mais, e assim... Eu digo que esse pontapé inicial inspira muita gente, porque o que pagou, né, 50% do nosso casamento foram os copos. Foi. Né, 2016 foi o ano que encerrou o meu contrato CLT, e uma parte da minha rescisão do CLT eu fui organizando as coisas, o apartamento e tudo mais, e assim, foi uma coisa somando a outra. Então isso eu me orgulho em falar, porque foi algo que eu consegui construir do zero, né? Então, pós-casamento, a gente ficou 2 anos com o planejamento de ter um filho. Então, esses 2 anos foi eu trabalhando, né? Construí em cima da casa de minha mãe para fazer a loja, né? Fiz um galpão em cima da casa para fazer a loja, só que empacou com prefeitura e tudo mais, e aí eu resolvi alugar um comércio, o local. A partir nesses 2 anos, dentro desses 2 anos, que foi, acho que meados 17 e 18, ou 16 e 17. 17 e 18. 17 e 18. Aluguei um comércio lá no Augusto Franco, né, que foi... minha mãe mora lá na Farolândia, e o Augusto Franco, como tem muito fluxo de clientes, muita gente ali trafegando, a gente alugou um pontozinho, e eu comecei, né? Aí daí então, minha mãe foi trabalhar comigo, e eu contratei o meu primeiro funcionário na época. Depois de pesquisar muito e tudo mais, eu recebi essa indicação desse funcionário, e aí foi meu primeiro funcionário. Então,
eu trabalhei durante esses 2 anos, eu, minha mãe e esse funcionário, né? A gente foi ganhando forma, foi conhecendo gente nova, os clientes foram conhecendo a nossa marca. Nesse meio tempo, arrumei uma pessoa que me ensinou a mexer no Instagram, que é Tarcísio Mendes, né? Meu agradecimento aqui a Tarcísio, que foi quem deu pontapé inicial nas minhas redes sociais. Quando eu conheci ele, eu entreguei meu Instagram com ele, tinha eu acho que 200 seguidores. E aí o tempo que eu ia pintando, fazendo tudo, ele ia mexendo no Instagram, arrumando seguidores, conseguindo parceria. E durante esse tempo a gente foi somando os esforços para poder fazer crescer o negócio, né? Eu já não tinha mais o CLT, então eu tinha que fazer valer a pena, né? Então fui usando toda a minha experiência como designer para conseguir parcerias, né? E beleza, durante esses 2 anos a gente se planejou, veio o primeiro filho, né? Ela era CLT na época, né? Eu já tinha mudado de loja, depois que passou esses 2 anos, já tinha mudado, que a loja ficou pequena, aluguei um espaço maior. E ela engravidou e tudo mais, e eu já chegava em casa com outro aspecto, né? Aí eu já fui começando a perder os fios de cabelo. Fala isso não, fala de fio de cabelo não, pelo amor de Deus. Eu já tinha mais um funcionário na época, né? Já tinha mais clientes, já tinha mais conhecimento, né? Mas eu não tinha tempo e sentia falta de investir em conhecimento, né? Eu sentia que eu podia avançar daquilo ali, mas meio que eu estava preso ao processo burocrático, né? Tava muito com um pensamento muito amador ainda, né? E aí depois que ela engravidou, passou-se durante os 9 meses, né? Eu chegava em casa muito estressado, não conseguia acompanhar muitos momentos da gestação, e eu falava para ela, disse: filha, é o seguinte, você vai ter o nosso Ian, e depois que você tiver Ian, eu já tô no meu limite. Ou você vem trabalhar comigo, ou eu vou fechar a empresa. Porque é muita coisa na minha cabeça, muita coisa para mim sozinho. Eu não tô conseguindo dar conta de tudo, de pagamento de funcionário, contador no meu pé, pedindo relatório disso, relatório daquilo. Nesse tempo tinha quantos funcionários já? Tinha minha mãe, um impressor, eu já não pintava mais, já tinha um impressor, e tinha um atendente, né? Você não pintava porque você ficava nas artes. Eu fazia as artes para mandar para os clientes aprovarem, né? Então, nessa época a gente ainda trabalhava muito com copo, caneca, taça gin, taça espumante, só essas coisas, né? E aí eu fui, eu disse a ela. Aí ela teve Ian, né? Durante a gestação de Ian, quando ela teve Ian, depois dos 9 meses e tudo, eu consegui acompanhar o parto e tudo mais. Mas eu chegava em casa de madrugada, estressado. Não estava conseguindo acompanhar o processo, não, né? O processo tava me bombardeando de informação, e eu, madrugava muitas das vezes e chegava em casa de meu irmão, não aguento não, véio. Ou você vai, ou você vem. Aí ela ficava: meu filho, mas eu tenho não sei quanto tempo de CLT, eu não sei se meu chefe vai me dar rescisão assim fácil, porque eu também não posso perder meus tempos e tudo mais. Vá cantando ele. Lá falando com ele. Né? Daí, né? Plantando Vá plantando a semente, porque quando você se afastar aqui e voltar, eu acho que vai ser o momento. E pense também se você vai querer. Mas ele não me encostou na parede, não. Em nenhum momento. Ela não tem a vontade para escolher. Eu disse a ela, aí a gente sempre senta, né, para estudar tudo, e nessa época a gente sentava para ver o que é que tava dando mais vantagem. Eu disse: eu sou designer, certo? Eu tenho meu diploma, tenho uma experiência, tenho um conhecimento muito grande, então desempregado eu não fico. Se for para fechar a empresa, eu consigo um emprego fácil em uma semana, ou freelancer ou CLT. Porém, a renda que eu vou faturar no CLT não vai chegar nem a metade do que eu estou faturando na loja hoje em dia com 3 colaboradores. Então, assim, vamos botar na balança para ver o que é que vale mais a pena e vamos ver se realmente você aceita ou não, né? Ela ficou muito balançada, né? Ela vai contar já a história dela, vai falar da formação, eu vou deixar para ela contar essa parte do porquê, né? Ela veio fazer parte da empresa também. E aí eu disse: vamos somar os esforços. Ela, aceitou. O chefe dela cedeu, conseguiu. Não me deu nada. Não deu a rescisão. Ele disse: ela ainda não tem nem o que justificar pela sua rescisão, mas se você quiser, né, eu infelizmente não posso fazer. É seu futuro.
Então, vamos lá. Aí ela veio trabalhar, né, comigo. Eu vou deixar ela contar um pouco também agora. Chegou na parte do casal agora. Motiva mais um homem do que a vontade de casar e construir uma família, viu? Eu achei muito interessante, né? Tava prestando atenção na sua história, porque nasce um negócio, nasce um empreendedor, e você foi não uma pessoa que estava ali sonhando. Lógico que tinha uma motivação, queria casar, queria construir sua família, mas você teve já um espírito empreendedor desde o início. Então, quando você contou a história ali de, eu comecei a fazer os copos, tá, mas aí comecei a vender para ambulante. Então, você já buscou um diferencial, Exato. Que é o que faz realmente as empresas crescerem, os negócios darem certo, porque muita gente começa e termina, porque no primeiro obstáculo já diz, não dá certo. Não dá certo. E os obstáculos são muitos. A gente é empreendedor, vocês são empreendedores e empresários, né? Porque não basta ser empresário, tem que ser empresário e empreendedor. Tem que ter a mente criativa o tempo inteiro, tem que inovar, tem que estar buscando, porque essa adrenalina não é só do empresário, é do empreendedor, aquela pessoa que está criando realmente algo novo o tempo inteiro. E aí, quando você fez, eu comecei, aí fui atrás dos ambulantes, e foi conseguir. Funcionário, praticamente, né? Você foi atrás dos ambulantes. E os ambulantes prestavam conta com ele, já era funcionário. Vendendo, arriscando o negócio. Porque se aquela pessoa não aparecesse mais, não pagasse, então você tinha toda uma responsabilidade por trás, assumir risco, que é o que mais fazem as empresas crescerem. O assumir risco. Por mais que as pessoas olhem, mas foi uma besteira, não é. Ali é o seu negócio e você assumiu um risco desde o início. E é isso que realmente faz as empresas crescerem, faz o negócio realmente acontecer. Exato. É o correr risco. Bacana isso. Dessas coisas assim, né, que fizeram eu ir atrás dela pra ver se ela queria vir somar comigo, é que, tipo assim, prejuízos eu tava tendo imensos, né? Além de toda a carga de trabalho, tava tendo muito prejuízo, né? Prejuízo com cliente que pagava, por exemplo, TED, e eu não tinha como conferir porque eu já estava envolvido com outras coisas. Produção. É muito interessante, assim, né? Eu falo de perfil comportamental. E, naturalmente, já vou conversando, já vou entendendo o perfil de um, perfil do outro. E é perceptível que seu perfil é mais influente. Então, você é a pessoa da negociação, de ir atrás do cliente, de buscar, que é o relacionamento, né? Que é o influente. Ele faz isso. Então, tanto que no Instagram é você que aparece mais, é você que tá ali, você é o vendedor da empresa. E aí, quando chega a parte burocrática, pro influente, isso é zero. Então, quando você diz, minha cabeça, eu não tinha ânimo, porque não é natural do influente ser a pessoa do negócio, do burocrático, né? Da gestão do negócio. É natural para ele negociar, ir atrás dos clientes, conversar, fazer relacionamento, buscar parcerias, isso é bom para você. Mas quando chegava na parte burocrática, não, aí pesava, aí doía, travava. E aí, quando você faz, eu quero uma pessoa do meu lado, é porque você já sabia que ela tinha ali a aptidão para gestão. É verdade. Então, eu sou formada eu fiz um curso, logo quando eu terminei o ensino médio, eu fiz um curso de técnica em radiologia, sou formada, porém eu não segui. Como eu sou muito ativa, muito assim, quero para hoje logo, gosto de resultado logo, então eu fui procurar um curso para fazer. E aí eu escolhi a administração. Minha filha, mas foi um perrengue para me formar. Eu passei por tanto obstáculo nessa vida. Geralmente, o curso de administração são 4 anos. Foram 6 anos para me formar. E eu não entendia porque eu não desistia. Eu dizia, Bennett, dá vontade de desistir. Mas tem alguma coisa que diz que é para mim continuar. Aí eu tranquei. Eu coloquei fiéis. Eu paguei fiéis. Eu voltei a pagar. Menina, foi um fuzuê. E aí, eu disse, eu sinto que eu tenho que seguir. Aí, nesse meio termo, eu fiz estágio em várias empresas. Trabalhei em hospitais de grande porte aqui. Até quando eu cheguei no hospital daqui do estado, entrei como estagiária, fui contratada como assistente, depois fiquei como analista. Quando eu estava como analista, eu já estava casada com ele. Quando o Bennett decidiu comprar essa máquina, eu apoiei porque eu sentia que era algo que ele desejava. Era algo que ele desejava empreender. Então, eu disse, se você acha que é o correto, o dinheiro é seu, tal, eu respeitei e ele foi. E deu certo.
Ele se dedicou, minha sogra foi o braço direito dele, principalmente no início. E aí foi dando. Só que até então, nosso objetivo era para pagar o casamento. Graças a Deus, casamos, no dia que a gente casou, não devia a ninguém. Então, tudo lindo, maravilhoso. Chegou um momento, quando a gente já estava casado, que eu já estava grávida, Bennett chegava em casa, era 1h da manhã, totalmente desgastado mentalmente. E no final do mês, o dinheiro não rendia. E eu dizia, Bennett, como é que você vende tanto? Porque ele vendia. E no final do mês não bate a conta. Aí ele, eu não sei que se expressava. E eu sem querer me envolver muito, né? Porque eu já tinha a minha vida profissional, tal. Filho Então, assim, também já, né? Então eu ainda estava grávida, né? Aí era cada um no seu quadrado, eu meio que não queria me intrometer muito. Mas eu escutava ele. Aí quando Ian nasceu, aí eu disse, olha, Bennett, você tem que entender que agora a gente tem um filho. Então, precisa de dedicação, você precisa estar nesse momento com ele. Senão não adianta de nada, você tá se desgastando e tal. Quando eu tava no pós-resguardo, que a gente ficava 4 meses em casa, ele chegou e falou comigo. Isso que ele acabou de contar. Aí eu pensei comigo, eu digo, caramba, eu suei tanto pra me formar. Querendo ou não, hoje eu sou analista. E assim, tipo, eu vou ter que jogar tudo, né? Mas, Senhor, me deu uma resposta. Aí eu disse, eu vou pensar. Aí ele, tá bom, pense, mas decida por você, vá pelo seu coração, não sei, com aquele jeito dele, né? Tá. Aí eu fui conversar com minha mãe. Minha mãe disse, minha filha, faça o que o seu coração pedir. Só digo uma coisa, quando a gente casa, eu nunca esqueço essa frase, quando a gente casa, a gente vira uma carne só. Então, você é o porto seguro dele, ele é seu porto seguro. Analise, veja como é que tá a vida de vocês financeira, como é que tá em casa, se vale a pena, se não vale. E a decisão é sua. Esse rapaz eu vou pedir demissão. Porque, né, na alegria e na tristeza, então vamos embora. Aí, com a cara e com a coragem. Aí fui lá conversar com o meu gerente, pedir demissão. Ele disse, não dou sua demissão, não. Eu não tenho nem o que falar de você, não. RH, Elaine, como é que eu vou te dar uma demissão? Vou falar mal de você mais de 5 anos, não sei o quê. Então, vou pedir. E quando eu saí pra licença, ele me disse, eu sei que você tá indo, mas Bennett não vai deixar você voltar. E eu ainda brinquei com ele, né? Aí fui pedir, saí. Perdi alguns direitos, mas saí. E aí eu fui pra empresa. Então, quando eu cheguei lá, Camila, menina... Que foi olhar a realidade. Aí eu olhava assim, eu agora pra tendo botar que comprar fralda, leitinho. E essa bagunça. A parte administrativa estava de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Ele não tinha... Tipo assim, era o que ele diz, ele não tinha tempo, né, para aquilo. Não entendia, achava que era só vender, receber o pagamento e pronto, e entregar o produto. Então, aí eu descobri que ele recebia... Muita gente não pagava ele. Teve um cliente mesmo que foi mais de 2.000 e pouco de alguns produtos que comprou, não foi, Bennett? Mas é o que fala, né? Por trás de um grande homem tem uma grande mulher. E aí, Bennett, ele é o lado emocional. Eu costumo dizer que ele é a emoção e eu sou a razão. Porque ele era muito assim, coração mole, acreditava em tudo, em todo mundo que chegasse lá, ele acreditava, entendeu? Então, isso fez com que dificultasse um pouco no início. Pronto, aí a gente iniciou. Ele disse, vamos lá. Aí quebrei um pouco de cabeça. A gente foi ajustando. Ele foi muito, tipo assim, ele no início, ele segurou muito, assim, para poder soltar o processo. Para mim, eu também entendo ele, porque ele tinha um total domínio de tudo. E de repente ele chega a dividir comigo. Entendeu? Mas era uma cabeça... A história tá parecida, alguma coisa aí, mas tudo bem. Mas a cabeça era um pouquinho dura, assim. Eu tentava explicar ele do lado da minha... Bennett, mas tem que ser assim. Bennett, é necessário a gente aprender a dizer não. Porque a gente primeiro tem que enxergar a empresa, a gente tem que enxergar que aqui é o nosso ganha-pão. Aí fui explicando. Hoje, graças a Deus, tá tudo ajustado. Esse início foi desafiador, né, pra gente como casal, porque era tudo era meu, eu era rico na época e não sabia. Porque era tudo que entrava de lucro, de prolabor, era tudo junto e misturado. Tá. Não tinha controle nenhum. Nenhum, Zé. Tinha dias que eu tava com a conta zerada, outro dia eu tava com a conta cheia, e no outro dia já tava sem nada. Aí ela, mas meu filho, como é que você consegue trabalhar dessa forma numa montanha-russa? Aí eu digo, tá, pra mim, tem dinheiro na conta. Tá massa. Viver diferente. Eu assistia pouco ainda no YouTube, mas os poucos vídeos que eu assistia no YouTube sobre empreender e tal,
Cara, disse, meu irmão, início, durante os 5 primeiros anos do negócio, você não vai ter lucro nenhum. Então, o que é que eu fazia? Vamos botar que eu vendi 5 mil de produto e no final ia estar com 10 mil na conta. Quando tava aqueles 10 mil, mais copo. Comprava copo, caneca, toda semana era 5 mil, 10 mil caneca que chegava e eu tomo dinheiro investido. Aí ela, mas fica dando dinheiro e vai pagar as contas como? Eu digo, deixa o dinheiro voltar agora. E é interessante isso. É o terceiro casal, né, que a gente faz nesse formato. E todos os casais chegam assim, um é razão e o outro é emoção. E é realmente o que faz, imagine, dois emocionais, assim, e a empresa não ia fluir. E realmente, quando a gente vê casais que empreendem junto, tem que ser assim, tem que ter o equilíbrio, né? Um tem que ser a razão, outra emoção, um tem que ser o comercial, que no caso do Adriano, que é mais comercial, e eu fico na gestão também. Mas tem que ter esse equilíbrio, senão o negócio não funciona, não desanda, porque vai ter essa questão de, não é que ele não queira, é a aptidão, é não ter essa aptidão, não ter essa facilidade que você tem. Que para você olha os números, eu digo, você parece muito ter um perfil racional do conforme, que é gostar da parte de gestão mesmo. Eu gosto de gestão de pessoas. E olhar aquilo ali, sabe? Se familiarizar com o número, com a organização, que você não tem. Não. E é natural também, né? Não tem... Eu tinha que pensar a tinta que eu vou usar para pintar tal produto e ao mesmo tempo pensar no fornecedor que eu tinha que comprar tantos copos. Aí, o valor que tem que receber. O valor que eu tenho que receber de não sei quem. Aí, desse início foi complicadíssimo. Aí, quando ela chegou para somar, né, tiveram essas dificuldades, mas eu acho que a gente não teve tempo para tratar como casal no pessoal dentro da loja. Foi muita coisa ao mesmo tempo e acabou que a gente fez, vamos fazer o seguinte. Você não teve guarda-chuva, na verdade. Não. Chegou e para... Oi, tchau. Aí eu disse a ela, vamos fazer o seguinte, eu acho melhor. Eu vou fazer isso, isso e isso. Você vai ficar responsável por isso, isso e isso. Eu não vou me meter no seu processo e você não vai se meter no meu. Apesar de que, como é uma empresa, vai ter momentos que você vai precisar intervir e eu também vou precisar intervir. Mas vamos, nesse primeiro momento, fazer dessa forma. E outra coisa que eu acho importante, né, a gente procurar, eu falei para ela, é se capacitar. Porque eu acho que a gente sente necessidade disso e eu acho que pra gente aprender, cada dia mais a gente vai precisar disso, né? Então a gente foi trabalhando, foi construindo e tudo mais. E foi quando a gente conheceu vocês. Nos inclusive, eventos. No primeiro evento que a gente foi com o Ricardo Marques, que foi do Poder da Ação, acho. Mentes Líderes. Foi o primeiro evento que a gente foi como casal, como empreendedores. Eu nunca tinha ido a evento nenhum. Só tinha feito um curso no Senac uma vez de empreendedorismo. Foi na época que eu criei o MEI. Mas foi o primeiro, esse foi quando a gente se conheceu. Então vocês basicamente pegaram o nosso início e a transição, que logo depois veio a pandemia e tudo mais. E aí pode contar melhor também sobre isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta. É uma pergunta assim que serve para os dois, né? Principalmente para Bennett. E eu sei que ele empreendendo sozinho é tão desafiador. E quando ele decidiu desmembrar, né? Sim. Dividir um pouco daquele pão, né, com sua esposa naquele tempo. Chegou o momento de você dizer, rapaz, vai ser desafiador, vou ter que passar tudo para essa mulher, ou não vou passar nada não, porque tem coisa que ela não pode saber. Chegou nesse momento, porque assim, todo casal em si tem um pouquinho daquele, não sei se é ego, se a palavra é essa, mas se segurar um pouquinho para desmembrar 100%, né, da sua jornada, porque ele sempre vem trabalhando sozinho um bom tempo. E quando chegou no momento que ele estava sufocado, ele queria, mas também não queria. O momento de tirar tudo dele, né, que ele queria essa ajuda, mas chegou nesse momento... Então, eu acho que da parte da divisão em si, não existiu isso da minha mente, porque assim, eu tava num patamar de sufoco que eu não tinha muita opção, né, não deu nem pra pensar que, tipo... no ego, né? Não deu para botar o ego em pauta. Não tinha outro jeito, né? Teve que... Não, para essa situação que ele tá me perguntando. Mas, tinha um ponto, sim, que eu, tipo, prendi durante muito tempo e eu não soltei, assim, fácil para ela. Foi os pregos. Eu fazia muita coisa
Eu era muito besta, eu fazia muita coisa, tipo, pra receber depois. Sim. Eu preciso comprar aí X, mas eu só posso Sabia que pagar. sabia que ela ia tocar nessa ferida lá. O perfil dela, eu sabia que ela ia chegar nesse ponto, ela ia dizer, não consigo acreditar que você tem 5 mil pra vender, você tá nessa, pra receber, você tá nessa tranquilidade. E eu demorei bastante, aí ela ia me encurralando. Ela, meu filho, vem cá, você tá vendendo. A conta não tá batendo. Mas a conta não tá batendo, não tá sobrando dinheiro. O que é que tá acontecendo? Eu disse, olha, Helene, é o seguinte, senta aí. Eu vou te explicar aqui o que é que tá acontecendo. Tal pessoa me deve 5 mil, tal pessoa me deve 6, tal pessoa me deve 2, tal pessoa já perdi de vista, não vou nem cobrar mais, tal pessoa tem isso pra me pagar até tal dia. Ela, e você não fez nada até agora? Eu digo, não, eu tô cobrando. Ela, deixa eu ver. Nada. Eu digo, minha amiga, aí eu me estressava. Minha amiga, eu já mandei cobrando. Confia em mim. Confia em mim. Aí ela, no outro dia, deixava eu me esfriar e no outro dia ela vinha, Bennett, você cobrou mesmo? Aí eu, ela, não cobrei não a ninguém. Ela, então vamos lá, vamos parar. Eu sei que você não gosta de cobrar, não é o seu perfil, você não tem esse perfil. Ou você me passa os contatos e eu cobro essas pessoas, ou você vai ter que aprender a começar a mandar mensagens. Meu irmão, aí eu disse, bicho, Travou. no meu tempo, eu vou cobrar. Fique tranquilo. Era no meu tempo. Aí o YouTube, como cobrar uma pessoa que tá me devendo? Era, O sério. influente gosta de vender. Gosta não. de Eu vender. tive que aprender a dizer não e a Não. cobrar. É porque é muito Então, emocional mesmo. E foi uma coisa que eu, tipo, segurei é por isso que as muito empresas têm pra que passar pra ter ela. o comercial e tem que ter o financeiro. Porque Tem. a pessoa que vende não pode ser a mesma pessoa que cobra. Porque a pessoa que tem a natureza para vender, ela não tem para cobrar. É. Não tem. Rapaz, e assim, é fácil demais. Como existem pessoas boas, existem pessoas também com má índole. E a gente conversando até numa reunião um dia desse com 2 pessoas, e eles são do meio artístico, né? E essas pessoas são da administração, né? De Sim. confiança desse meio artístico. Já eles que estão lá na frente, que é o artista em si, eles, na verdade, estão ali para estar toda hora sorrindo. Mas... E ele não sabe de nada da parte financeira, como a Camila acabou de falar. Se não tiver uma pessoa para dar a brecada e dizer, olha, tá errado, não. Ele, na verdade, ele tá fazendo o papel dele. Ele é o artista, ele tem que estar lá na frente. Você, que é o financeiro, que deve observar contrato, deve sobre a cláusula, valores que tem para receber, valores que não vão lhe pagar. Então, assim, eu hoje, na verdade, lá na nossa empresa, né, na Uniconsórcios em si, Camila quer toda a parte administrativa e financeira. Então, eu não me meto no ambiente dela. Camila já estava, né, no processo da Uni, aí sozinha. E eu que tive que entrar para ajudar e agregar a isso, né? Mas depois de uma boa conversa, e a gente estava indo já. Eu disse, Camila, veja. Porque Adriano, ele, apesar de ter um perfil mais racional, ele está muito adaptado no influente, nessa parte do relacionamento. Então, ele já não tem essa facilidade de organizar, de gestão mesmo, né? E aí ele queria ajudar em tudo. E aí eu fiz, olha, não tem como os dois Primeiro né? teve um olhar de um lado pro outro, mas depois foi... Não, eu acho que essa questão de olhar assim por um lado e para o outro, eu acho que foi a questão de quando você tá os dois fazendo a mesma coisa, não sai do lugar. Então chegou um momento que eu disse, não tá saindo do lugar. Não é o problema fazer e olhar e querer dividir. Eu fiz, não, meu problema não é querer não dividir com você. É que se eu for passar tudo que eu faço para você fazer, a empresa vai ficar no mesmo lugar. Porque nenhum dos dois vai fazer nada. Tipo, quem faz tudo não faz nada ao mesmo tempo, né? Por isso que você chegou... E aí... Chegou somando, como Camila... Eu que cheguei somando, você chegou somando com exatamente. ele. E eu disse pra Camila, quando ela chegou pra mim conversar, Adriana, veja, vamos dividir, dar atribuições, porque não adianta você querer fazer uma parte da empresa. Aí eu, na minha cabeça, poxa, Camila formada em administração, tem MBA, não sei o quê. Camila, fica e eu vou pra cá. Eu gosto de conversar. Pouquinho só. Pouco. Mas assim, então eu fui me adaptando à área comercial em si, porque eu sou professor de educação física, onde eu tive contato com muitos alunos, né? Então, lá atrás, eu comecei meu relacionamento, vai servir para alguma coisa.
Já que Camila vai ficar nessa parte, eu tenho que ter relacionamento. É. E foi daí que eu parti, né? Acho que a divisão em si, quando o Bento chegou, disse, não, você vai ter que assumir essa parte, porque é uma parte que não está muito bem estruturada e organizada. Mesma coisa, ela já estava estruturada, porque ela sozinha, na empresa, cabeça pensante para o comercial, cabeça pensante para o administrativo. Mas tinha horas que eu olhava para ela e dizia, peraí, eu acho que tem necessidade de eu ir somar com ela um pouco. Sim. É porque chega um momento que cansa, né? Na verdade. E aí você diz, não, meu Fica Deus, eu tô tendo sobrecarregada. vida. Como ele chegou, né? É mesmo. Não tô tendo vida. Dizia ele, não, meu filho, eu não aguento nem respirar. Quanto mais fazer alguma coisa. Tem filho, mãe quero isso, mãe quero aquilo. É muita coisa. Não, só, Filho adolescente. só fala pai. É. Mãe não. Eu pergunto, vocês aprenderam a falar papai na escola, não? Porque isso é mãe. Mas, e aí tava realmente muito sobrecarregada. Eu fiz, não, meu filho, para de dar dinheiro pros outros, vou trazer pra casa, porque... Eu acho que é a mesma... Eu comecei a observar um pouco mais vocês, né? O contato em si. E comecei a entender, né? Ver como vocês trabalham. E vi que ele é muito comercial. Então, ele trabalha pela... Acho que a experiência que ele teve lá atrás, que ele já carrega lá atrás, e é muito interessante. E eu não vejo tanto, eu segui você recente, mas assim, já observava você no Instagram e tal, Camila olhava e tal, eu disse, não, ela é mais, o que eu vou falar com essa mulher? O que eu vou conversar com ela? Porque assim... Eu sou séria aí. Não, porque assim, eu não sabia, o que conversar, né, com ele. Não, eu pelo Instagram mesmo eu comecei a conversar com ele, curti uma foto e tal, e daí a gente foi conversando. Eu disse pra ele, hoje você quem foi? Minha inspiração é minha esposa. Mas hoje, pra mim, imagine o quanto você, como eu digo pra ela, Camila, você é inspiração pra muitas mulheres e muitos homens. Você hoje, eu me acordei cedo, saí até do assunto, né? Mas me acordei hoje cedo para levar meu filho para a escola. Aí eu disse, fui 2 vezes para o closet banheiro. Eu disse, rapaz, não vou treinar hoje não. Não vou não. E eu voltava. Aí quando eu olhei 5h15, eu disse, rapaz, e agora? Não vou não. Aí botei a camisa, aí botei o short, eu vou levar a Luca na escola e volto. Aí quando eu olhei, aí eu peguei, fui olhar no Instagram. Aí apareceu logo o Instagram dela. Ela na academia. Eu disse, puta merda. Desculpa. Não. Mas eu disse, rapaz. Corta. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou botar o short, vou pra academia, mover minha saúde, minha atividade física. Porque eu sou disso e muitas pessoas também vão me inspirar em mim. Então imagine quantas pessoas se inspiram em vocês duas. Mostrando quem são essas pessoas como empresários, porque Copos.com, tempo de faculdade, né? É que eu estava na faculdade ainda, e isso é interessante demais, né? A trajetória de empreender, porque é resiliência. Eu lhe digo que a gente, como você falou, é matando um leão por dia, né? E a gente sabe o quanto é desafiador demais. Aprender. Eu acho que é desafiador. Desse ponto, né, que a gente conheceu vocês lá com os cursos e tudo mais, ali também foi um pontapé inicial para o nosso crescimento, né? Ela tinha uma experiência já, né? Eu costumo dizer que Deus, ele está presente em tudo, né? A gente muitas vezes desacredita da palavra e do poder, mas ele consegue fazer tudo certinho na nossa vida, e a gente depois é que fica, caraca. Meu Deus, ali não foi uma casa. Não, eu trabalhei como CLT 10 anos, e toda a minha experiência com gráficas, com brindes, para o programa que eu trabalhava, favoreceram isso que eu trabalho hoje, né? Essa minha área. Ela, a mesma coisa, ela trabalhou numa empresa que, tipo, a parte que ela trabalhava de analista, de cadastro de pessoas, gestão, né? Pagamento, isso e aquilo, tudo ela tá usando hoje, né? E, tipo, se aperfeiçoando cada dia mais. Então, essa questão dos cursos, né? Do investimento em conhecimento, que a gente começou a ter essa visão, isso favoreceu demais para a nossa evolução, né? Enquanto empresa. Então, a gente seguiu muito bem, a gente começou a dividir as tarefas, né? Sempre foi muito pesado, nunca foi fácil, né? Porque a gente teve o primeiro filho. As madrugadas que eu virava só, ela começou a virar também. Né? E aí, toda vez que ela virava uma madrugada comigo, aí eu descia, tinha uma da Superior, a loja que a gente tava, eu descia, eu disse, tá vendo aí? Eu chegava em casa de madrugada e você me dizia o quê? Aí ela,
Isso é hora? Porque, meu filho, você tem que ter Vida. um foco, tem que ter vida. Você tem que botar na sua cabeça, eu vou sair 6 horas da loja e você sair. Eu disse, e aí? Vai sair agora? É muito interessante isso. E vocês falarem sobre desenvolvimento pessoal, né? Sim. Eu trabalho nessa área desde 2018 e aí eu sou apaixonada por desenvolvimento pessoal, né? O podcast veio disso. E eu divido, né, minha profissão lá na Uni também com essa parte de eventos, palestras, que eu sou realmente apaixonada. É desenvolver pessoas, é estar com pessoas. E é muito interessante que antes das pessoas iniciarem um curso, um treinamento, diz, é papo de coach. É. E aí fica com aquele preconceito de fazer um curso, de fazer Com um receio de treinamento, com gastar. receio, é gasto. Só que a partir do primeiro momento que faz o primeiro curso, ou assiste uma palestra, a mente expandir uma vez já era. Você quer só verdade. estar naquele momento de Quer ir mais. transformação. E é muito... Eu acho que hoje você trabalha 14, 15 horas por dia, Por aí, viu? Por aí. mas você consegue ter uma gestão melhor do seu tempo. Exatamente. Entendeu? E a gente Uma vê... verdade, né? É, e a gente vê, antes de fazer, de expandir a mentalidade, a gente trabalhar, só que achar que aquilo ali é trabalho, mas não é. Você não está otimizando o seu tempo. Você está, na verdade, sendo um tarefeiro o tempo Sim, inteiro. É. E aí, quando você consegue realmente expandir a mentalidade e se organizar, planejar, o seu tempo rende. E aí você trabalha 14 horas por dia, 12 horas por dia, mas é trabalhando realmente. Não é perdendo tempo, porque a pior coisa é quando você está no negócio, tá ali fluindo, você vê que trabalha, tô até de madrugada, mas não vê o negócio funcionar, rodar, né, render. Render. Eu digo E aí que, quando as, você que as vê- coisas que eu vi nos cursos me ajudaram bastante nas peças-chave da empresa, né? Primeiro, uma palestra que eu fui, né? Quando eu comecei a investir em conhecimento, tanto eu quanto ela. Aí a gente sentou e o palestrante, eu não lembro qual foi agora, foram muitas, graças a Deus. Mas o palestrante, ele falou, ninguém cresce sozinho. Aí eu olhei pra ela, segunda a gente vai contratar mais um. Aí na semana seguinte a gente foi atrás. Começou a destravar muitos medos da gente, porque a gente tinha medo de contratar. A gente ficava receoso. Aí eu ficava ocupado com 10, 20 tarefas. E eu disse, mas essa tarefa, eu acho que se eu contratar, uma pessoa pode desenvolver bem. E tipo assim, eu vou ter mais tempo para me dedicar ao Instagram e trazer mais venda para poder pagar essa pessoa. Mas você que teve muita dificuldade, ele teve muita dificuldade para desprender Sim. do Tirar dele, né? processo. Sim. Tipo, como a questão da pintura, da finalização do produto. Ele achava que só ele fazia perfeito. Perfeito. Eu sei que ninguém vai me substituir, tipo assim, lá na loja. A minha equipe, inclusive, eu quero mandar um beijo pra todo mundo, porque minha equipe é maravilhosa. Mas eu sei que ninguém vai ser igual a mim, nem vai ser igual a ele, porque é diferente, né? A gente tá dentro, a gente enxerga tudo como um todo, então nunca vai fazer igual. E foi difícil para eu botar isso na mente de Bennett, para ele destravar, para ele soltar o processo da pintura, da produção, para ele soltar o processo da criação da arte. Hoje tá com quantos funcionários lá vocês? Hoje nós temos 7 colaboradores. Bacana. Eu digo que, tipo assim, eu tinha uma visão de empreendedorismo, hoje eu já tenho outra. Mas hoje você é CEO, hoje você... Então, eu vivo numa montanha russa. Às vezes eu sou CEO e às vezes eu sou... Que é muito importante você estar no processo em si. também, né? Então, Eu acho que faz parte, né? Acho que a empresa, ela cresce mais quando a gente está lá realmente. Sim. E é liderar pelo exemplo, é estar fazendo, é estar... Isso. eu acho Ser que é o- líder, né? Porque tem a diferença. É o formato que você mais inspira e que você vai realmente estar de olho, né? Acompanhando todo o processo. Mas você é comercial, né? Você é parte da comercial da porque, empresa. Quando ela fala que eu tive dificuldade de desprender do processo, realmente é uma dificuldade eterna. Mas é uma dificuldade eterna por um lado positivo, né? Como a gente trabalha com personalização, equipamentos, então o que acontece? Eu gosto de primeiro aprender, primeiro fazer, para eu poder passar. Então, todo equipamento que a gente faz aquisição na loja hoje, eu gosto de treinar eu primeiro. Eu converso com o fornecedor, técnico, fabricante, vou mexendo no equipamento, começo a fazer as impressões de início, né? Para depois eu ir passando. O colaborador fica do lado comigo, eu vou ensinando também ao mesmo tempo. Mas eu só solto o processo para ele quando eu sinto confiança que ele vai cuidar tão bem da máquina quanto eu. Certo. Então,
eu ainda não me desprendi disso. Eu acho que hoje é uma virtude minha. Melhorou bastante. Melhorei bastante isso, mas eu acho que é uma virtude isso. Por quê? Porque tem muitas empresas, grandes empresas hoje, você não tem mais esse perfil do seu que faz a aprendizagem no equipamento, teste e tal, né? Eu mesmo sendo grande, eu ainda me enxergo pequeno e eu tenho vontade e sede de crescer sempre mais. Então eu sempre gosto de fazer esse processo inicial, né, tanto da compra quanto a instalação, acompanhar tudo, porque se qualquer coisa que der errado, eu sei. Bennett, a impressão não está saindo assim. Os equipamentos que a gente tem hoje são técnicos de fora, não tem técnico aqui em Aracaju. Então, tá saindo assim a impressão, já sei onde é. Até você. Já conhece, já sabe o que é, né? Você tá até distante, né? Você consegue resolver o problema de home, né? É isso, eu consigo fazer, consigo resolver. Então, a importância hoje de eu estar nessa montanha-russa, de estar envolvido no processo, de sair, é justamente para eu poder entender tudo que acontece lá na loja, até para eu poder responder cada situação, né? Domínio, às vezes acontece problemas com a impressão, e aí eu já sei onde foi aquele problema, vou estudar, vou a fundo, eu gosto de estar envolvido de uma certa forma, mas hoje a gente já tem essa divisão, hoje ela já faz muita coisa, eu já faço outra, a gente já tem colaboradores que assumem os seus processos, né, e a gente cada dia mais sente a dificuldade, o desafio de ter mais gente para somar o processo, né? Cada dia que passa eu vejo, Elaine, acho que a gente precisa de mais alguém aqui. Eu já tô ficando apertado, né? Hoje a gente tem 2 filhos, então a gente tem que ter o tempo todo cronometradozinho pra gente poder fazer tudo, né? E ao mesmo tempo, então tem que pegar menino na escola, não tem mais as madrugadas livres, não tem mais as madrugadas, graças a Deus. Mas assim, essa soma dela, ela entendia muito de processo. Então a gente criou vários processos dentro da loja. Eu sou a mulher dos processos. Tudo dela era processo, tudo era tabela, planilha quando ela entrou. Então ela começou a centralizar mais isso. Então processo de venda é esse aqui, tá desenhado já. Eu criei. O processo da arte gráfica que a designer vai fazer e tudo mais para mandar para o cliente já tá desenhado, é dessa forma que acontece. O processo da arte para a produção já está desenhado, acontece dessa forma, foi ela que criou, né? O pedido produziu, desce para entrega ou envio para outro estado, já está desenhado também. Então tá tudo bem desenhadinho hoje em dia, então a gente consegue identificar o erro mais fácil, a gente consegue burlar, mexer no processo, assim, precisa mexer nisso para poder avançar um pouco mais na produção. A gente consegue, então tudo isso foi ela que implementou, ela que veio com a experiência dela, o know-how aí de administração, de gestão, para poder fazer essas coisas acontecerem dentro da loja. Então hoje a gente tem setores, né, tem setores que conseguem responder por cada coisa que acontece, e a gente cada dia mais, né? Hoje eu costumo dizer que empreender hoje em dia você tem que estar se atualizando todos os dias, inteiro, né? Antes da pandemia, mais precisamente, eu acho que a gente podia passar um ano com um processo desenhadinho, bonitinho, assim, caraca, tá massa. Eu tomar uma cerveja, vou ficar de boa que tá tudo rodando lá. Hoje não, roda hoje, amanhã você já tem que mudar. Você posta hoje no Instagram, amanhã o algoritmo já mudou, você já tem que mudar o jeito que você posta. Sempre atualização, né? Então, as atualizações são bem constantes, né? Então, da pandemia pra cá, muita coisa mudou, né? E fala um pouco sobre a mudança da Corpus.com para Vende Pronto. Brinde. Sim, eu já ia apresentar agora a né? Vende Brinde. É verdade. Então, foi em 2000... Foi 2020. 2020. 2020, chegou 2020, janeiro, a gente vendeu bastante, carnaval. Então, até então, a Corpus.com era 100% para festas e eventos. A gente só vendia... Até então, vocês só vendiam copos, canecas e taças. Pronto, eram os produtos que a gente tinha em loja. Aí, chegou o carnaval, a gente vendeu bastante. O caixa lá em cima, tudo ótimo, maravilhoso. Fomos curtir o carnaval, quando a gente voltou à pandemia. Aí foi aquele fuzuê, todo mundo sem entender nada, aquele vai e vem. Acabou as festas. Fecha, não fecha, aí aquela coisa, aquela confusão. A gente tinha uma, que até hoje está conosco, Iris, que é a nossa designer. Ela tinha acabado, um mês que a gente tinha contratado ela, e tínhamos mais uns 3 funcionários. Aí, lockdown. Fecha tudo, ninguém pode abrir nada. Aí, Bennett, e agora?
Eu disse, agora vai todo mundo para suas casas, vai todo mundo trabalhar em casa. Iris, leva o computador, faz as artes na sua casa. Maurício, que era o nosso atendente, leva o notebook, atende online, pelo WhatsApp, e a gente vai se conversando. Cria um grupo no WhatsApp, ótimo, todo mundo para casa. Quem é da produção não podia produzir, mas se tivesse, marcava, agendava. A gente agendava, tipo, 2 dias na semana, ia e fazia a produção. Assim ficou ajustado. Primeiro dia, no final do dia, o atendente, só 2 conversas, nenhuma venda. Aí, Bennett já começou a ficar dentro de casa ansioso. Aí, meu Deus do céu, mas amanhã vai melhorar. Aí, postava, só que quem ia comprar? Copo, né? Quem ia comprar? Não tinha festa, não tinha mais nada. Aí, 4 dias assim. Aí a designer, Elaine, olha, não tem nada não pra fazer. Não tem arte, não tem nada, não sei o quê. E a gente, acho que a gente passou uns 4 dias sem dormir. Me deu logo uma crise de ansiedade, que eu pensei que tava com Covid. Agora essa acelerada, eu disse, eu tô com Covid, eu tô com Tá faltando ar, tá faltando ar. Aí, Bennett não tá nada, eu vou na urgência. Aí foi, chegou lá, crise de ansiedade. Aí a médica queria passar calmante. Eu disse, meu filho, eu tenho que viver, eu tenho que ir atrás de dinheiro, eu vou passar calmante pra dormir. Não tem como. Aí pronto. Eu disse, Bennett, Deus vai dar uma luz. Vamos orar, vamos conversar com Deus, que Deus vai dar uma luz. E a gente toma pesquisar na internet, YouTube, e não sei o quê. E nada de... Sabe o que eu notei? Você vender, tipo assim, por dia 20 pedidos e você passar 2 semanas sem vender um copo. Nada. Aí, um amigo nosso, nesse meio termo, começou as lives que os artistas começaram a fazer. Aí, Bennett, Elaine, vamos fazer kit Não, live? teve um ponto antes, não qual? pule não. O qual? Tem um amigo nosso, né, que ele Não, mas foi ligou antes. pra mim. Não, o álcool foi álcool. quando voltou a abrir devagar. Ah, tá. Entendeu? Ah. Kit live. Foi, teve kit live antes. Elaine, Primeiro. vamos fazer os kits. A gente vendia balde de acrílico. Tá, bora. Vamos, Bennett, faça uma arte. Designer, né? Faça uma arte. A gente joga no Instagram e vamos ver como o pessoal vai recepcionar. Pronto. Deu certo. Aí deu certo. Aí, a gente tinha dinheiro em caixa. Só que aí eu disse, fui conversar com a contadora. Aí ela disse, Elaine, nesse primeiro momento, eu aconselho você demitir pelo menos 2 funcionários. Aí eu disse, Bennett, eu não tenho coragem de demitir. Todo mundo tem responsabilidade. Eu vou botar o povo pra fora sem nada. Deus vai mostrar uma solução. Aí foi. Aí foi quando apareceu aquele projeto da Caixa que a gente podia meio que afastar o funcionário e tal. E ficar recebendo Isso. Afastamos 2 e aí já aliviou mais. Aí tá certo. Tivemos que demitir um. E afastamos 2. Aí começamos a vender kit live. Aí foi sustentando. Era kit live, minha filha, a gente ia entregar. Eu arrumava, botava. Era kit namorado, kit de Dia dos Pais. Tudo era kit personalizado, mas a gente tava vendendo. 365 dias de kit. Aí, quando um amigo nosso, Gabriel Levi, tinha uma loja na época de roupas masculinas, e aí ele deu a ideia a Bennett. Ele estava precisando, e aí ele deu a ideia a Bennett a fazer umas bisnagas com álcool em gel. Personalizado. Aí, Bennett, rapaz, eu vou fazer. Se der certo, a gente vende. Pronto. Me fez a loja tudo pedindo álcool em gel. E a gente toma álcool em gel. Fazia em casa, eu fazia lá no apartamento. A gente fazia até de madrugada. Enchia, entregava tudo bonitinho, arrumadinho. Aí era kit live e o álcool em gel. Aí voltou a abrir as lojas. Aí vinha as máscaras. Eu disse, Bennett, e as máscaras? Ele, Elaine, onde é que eu vou arranjar máscara? Eu disse, Bennett, vamos conversar com sua mãe. Se de repente ela aprender a costurar as Minha mãe máscaras. costurava tirante na época. Porque ela costurava o acabamento dos tirantes, que Sim, são aquelas cordas sim. que a gente compra com a caneca. Aí ele disse, será? Eu disse, vamos conversar com ela? Aí ela, bom, eu tento. Vamos lá, eu Deu tento. certo. Botava a máscara pra vender. Aí tome máscara. Aí foi. Aí sustentou a gente durante É a o kit pandemia. higiene, né? Foi. É o kit Foi higiene. máscara. Era kit live, máscara e o álcool em gel. Foi o que sustentou a gente. Aí foi quando a gente voltou da pandemia, a gente já não sentiu aquela pressão, porque ninguém queria mais festa, não tava mais. Até hoje você vê que hoje as comemorações não são mais como antes, né? Comemoração junina não é mais aquela coisa toda, então as vendas caíram.
Aí, Benete, agora é o momento da gente enxergar outras coisas, Elaine. Aí a gente foi percebendo, as pessoas procuravam a gente procurando outros produtos. E foi aí que foi despertando, a gente foi encaixando garrafas, foi colocando necessaires, sacolas, e fomos implementando. E aí meio que a Copos.com já ficou sem sentido. Aí vocês já tinha tinham outros vocês produtos. tinham equipamentos para fazer, né? Então, toda a minha bagagem, né? Já traz. Já trazia um pouco dessa experiência também com outros brindes. Eu já tinha Isso. muita experiência com outros brindes. Então, tipo assim, eu fui relembrando e voltando à atividade, fui fazendo muita coisa, eu não lembrava, ia pro YouTube. A faculdade me ajudou muito nisso, porque a faculdade de design gráfico, você aprende todas as técnicas, né? Uma grande parte das técnicas você aprende de forma básica, né? Não é a fundo, mas você aprende a fazer. Então, o que eu precisava naquele momento era só me aprofundar um pouco mais em cada coisa. E aí eu fui me aprofundando, tive muita dificuldade no início com escolha de tinta, qual é a tinta que vai pegar nesse produto, qual é a tinta que não vai pegar, qual produto vai ter mais saída, né? E a gente foi aos poucos, jogava aquele produto, começava a sair, aí pronto, esse vai ficar, vamos personalizar. E aí, depois da pandemia, a gente que voltou mesmo o comércio, Aí já voltou, aí já voltou Vende com a venda de brinde. Aí o funcionário que a gente tinha demitido, né, na pandemia, antes da pandemia, eu liguei pra ele, e aí, como é que você tá? Tá fazendo alguma coisa? Não, eu disse, pronto, você tem interesse em voltar? Ele era estagiário, quando ele saiu, eu disse, você vai voltar como colaborador já, como funcionário, e aí eu vou te ensinar a pintar, que aí eram os objetos que a gente ia botar, a incrementar. Aí ele tem interesse, aí ele voltou, né? Ficou com a gente um bom tempo, né? Saiu recente, mas cumpriu um legado bacana. A pandemia fez reinventar, né? Na verdade, isso é bom também, né? Que às vezes tem a dificuldade que traz também novos. Saímos da zona de conforto, né? E o nome, né? Copos.com, a gente, depois da pandemia, começou a frequentar novamente, investir novamente em conhecimento para saber onde é que a gente ia agregar, né? Então, nesse meio tempo a gente conheceu uma mentora, e essa mentora Carol Abelha, o nome dela. Sim. Foi ela que ajudou a gente muito nessa questão da mudança da marca, né? Então, foi quando a gente resolveu fazer a seleção dos nomes, para ver qual nome ia combinar mais com o que a gente ia fornecer para os nossos clientes. Foi quando nasceu a Vende Brinde, né? E aí, a gente fez toda uma campanha, né? Eu tive que fazer uma campanha muito amadora, porque eu já não tinha recurso, né? Tudo que a gente gastou na pandemia, mas o recurso que a gente já estava movimentando, a gente começou a divulgar, aos parceiros, né, que já trabalhavam com a gente, voltaram a nos apoiar, e a gente começou a divulgar esse nome. E aí essa gama de produtos e a mudança do nome fizeram o nosso potencial de busca nas redes sociais e no Google aumentar, né? As pessoas procuravam por brinde e encontram uma empresa que tem um catálogo de coisa, né? Tem tudo. Porque às vezes até procurando copo, a pessoa procura brinde, né? Então aumenta. Aí pronto, a gente começou, e aí com essa mentoria, a gente também foi começando a mudar um pouco o nosso público-alvo, né? A gente desenhou um novo perfil de cliente, né? Uma nova persona, e a gente começou a buscar esses clientes, que são empresas, né? São profissionais que trabalham com educação física. Falando em cliente, já está quase terminando, meu Deus do céu. E falar em cliente, só para a gente terminando, teve algum pedido, algum cliente que vocês não esperavam e que realmente fez diferença para vocês? Teve algum? Muitos. Porque... Mas tem um que é mais especial. Eu não vou lembrar assim, porque a gente trabalha com uma gama de clientes muito, muito legal, mas eu lembro que depois dessa fase, quando a gente voltou, ela vai me corrigir se eu estiver errado, mas a gente pegou uma encomenda para o Forrozão da FM Sergipe. Foi. Né? Aí faz uma diferença. E aí, foi um desafio imenso. Foi um pontapé assim, inicial pra gente começar a atender empresas. Porque quando você vê, caraca, eu vou atender CNPJ. E se o fornecedor não me entregar essas canecas, eu vou dizer o quê? A pergunta que eu ia fazer agora, você imagine
Já aconteceu, não sei, porque muitas empresas que às vezes vendem produto que não tem no estoque. Exato. Não, mas eu compro. Eu vou arcar. Não, peraí, eu vou fechar o contrato. buscar, aqui, né? mas não se preocupe, não. É 5.000 aqui copos, é 5.000 camisas, o que for. Eu não tenho aqui, eu vou fechar e tal. Fechou o pacote. Aí quando olha pra trás, E agora? cadê? E agora? Então, aí é o que entra a questão do planejamento e da organização, né? Porque aí hoje, na verdade, nunca aconteceu, graças a Deus. Mas quando acontece da gente pegar um processo assim, a gente só dá o prazo ao cliente Depois que quando já... a gente já enxerga todo o Tem- processo. Entendi. Se a equipe vai dar conta. Aí o processo quem foi que fez? Ela é. A gente eu trabalhava muito antes com, tipo, eu quero pra amanhã. Eu digo, pronto, eu Eu consigo. consigo. Eu consigo. Mas essa situação do forrozão foi um desafio muito grande. Eu não estava ainda na... Eu estava na empresa? Tava Foi já. depois da Foi. pandemia. Bennett pegou porque era um pontapé inicial pra gente reerguer. E aí, no caminho, vindo essas caixas, só sei que o rapaz do caminhão esqueceu a nota. Bennett só tinha no e-mail a nota, não tem pessoa física. Só tinha no e-mail. A gente teve que alugar um caminhão, porque a gente lá é assim, a gente faz de tudo. Nem que leve prejuízo, mas a gente entrega o Mas produto. entrega. Aí Bennett foi com o caminhão, com o motorista, Salvador, pegar pega. em Salvador, porque tinha que apresentar a nota. Trouxe. Quando chegou, a gente já tem mobilizado a família toda. Eu, meu irmão, 2 tios dele, minha sogra, Vamos entregar. alguns funcionários lá na loja. Minha filha era um fuso, era pizza pra tudo, caraca, todo mundo comendo, ao mesmo tempo trabalhando e pintando. Assim, foi É uma... bom que ele capacitou a família toda, né? pra gente poder entregar. No perrengue, porque agora a gente já só tem, tinha né? 24 horas pra pintar mais de 6 mil 6 copos. mil e poucas Caramba, canecas, massa. era. E só tinha uma máquina na época. Então não tinha nem como botar 2 pessoas pra pintar, né? Só. Então, assim, foi um desafio muito grande. Mas foi ótimo, assim. E, E é bom ficou que marcado esses mesmo. desafios servem para realmente dar um pontapé, dizendo agora a gente atende qualquer coisa. Aproveitar, né, já que tá Aproveita. chegando o final. Eu já ia Final. falar para vocês darem uma mensagem fazer final. aqui o convite, né, primeiramente, a quem assistiu aí todo esse bate-papo, a conhecer a nossa loja. Somos a Vende Brinde, né, uma empresa genuinamente sergipana. Trabalhamos com infinidade de brindes personalizados para diversas ocasiões, né, da festa de aniversário à sua palestra, né, a sua divulgação, né, para impulsionar a sua marca no mercado. Então, hoje nós temos mais de 180 produtos no nosso catálogo e você pode conhecer nosso catálogo através do link do site vendebrinde.com.br, né? E esse ano, 2025, a nossa meta é até o final do ano botar no ar o nosso e-commerce, que aí você vai poder fazer a sua compra online e receber em sua casa. E não é só Sergipe, é Brasil, né? A nível do Brasil. Hoje a gente já vende muito a Brasil, mas com o e-commerce a gente pretende escalar ainda mais o nosso negócio, né? Então conheçam, Vende Brinde, e Massa. você que deseja encomendar, pode chegar através do nosso Produtos site. de qualidade, né? A gente tá aqui para testemunhar isso. A gente, né, tem muito. encomenda de vocês há muito tempo Encomenda já. agora, né? Também. Encomenda lá, saindo do forno, viu? Que meu filho até pediu, mãe, deixa eu ver a arte. Eu fiz, não, vai ser surpresa. Surpresa. E eu acho que é interessante, né? Porque eu sempre dou, eu quero pra ontem. Aí ele, não, eu consigo, porque eu também tenho. Eu acho que eu incorporei tanto influente em mim que muitas coisas eu vou tendo ideias, assim, né? Eu fiz um evento recente, aí eu fiz, eu quero botar as pastinhas. Você acha, Adriano? Aí ele fez, não, vamos, veja lá, se faz bem, eu faço isso, faço aquilo, então bora. E aí deu um diferencial enorme no evento, as Fica pastinhas personalizadas, as canetas No personalizadas. vídeo E fica é, bacana. e é incrível isso. Então Fica você atende, apresentável, né? Eu né? fiz, a pessoa tem ideia, vai lá, com certeza vai ter. Com certeza. Elaine quer deixar uma mensagem final? Então, eu quero deixar uma mensagem final assim para você que é empreendedor, né? Sonha. Não é fácil, porém não é impossível. Eu acredito que primeiro você tem que ter competência, você tem que ter humanidade, ser simples e tá disposto a viver o processo. Não é um mar de flores, empreender não é você sentar na mesa e ficar só no computador, jamais. Se você quiser crescer, no verdadeiro, no justo, você tem que ralar. Mas é satisfatório, né? Você deitar sua cabeça no travesseiro e ver que você tá conquistando ali com o seu suor, não tem preço que pague. Bacana. Então, não desista,
Quanto a aprender como casal, eu não achei um desafio assim, porque eu acredito que quando você vai empreender como casal, acima de tudo você tem que ter respeito. Eu acho que até acima do amor, você tem que ter respeito pelo seu companheiro, você respeitar, cada um respeitar o seu espaço. E dá certo, né? A gente vai fazer 7 anos que estamos empreendendo juntos. Teve algumas coisas que foi preciso reajustar, sim, claro, porque são 2 pessoas com mentalidade totalmente diferente, né? Eu pensava de um jeito, ele pensava de outro. Hoje eu acho que a gente tem uma mentalidade muito parecida. Sim. A gente se combina muito, assim. Mas tudo foi na base do ajuste. Eu hoje sei escutar mais, porque eu sou muito tagarela. E eu era muito assim, tipo, eu tô certa. Eu melhorei bastante, eu já fui bem pior. Então, justamente para isso, para poder dar certo, né? Porque você tem que ter essa questão do espaço, do respeito, cada um respeita o seu espaço dentro da empresa e dá certo, com certeza. Ai, que Tá dando bacana. certo com a gente até hoje. Eu sempre falo isso, né? A questão da adaptação do perfil comportamental, porque é isso. Não, eu era assim, mas já melhorei, você também já foi mais para a parte de entender a parte de Sim. gestão. E esse ajuste é que faz as coisas acontecerem. Realmente. É muito bacana Muito isso. Ver assim, a gente traz aqui pessoas que são a prova viva de que vale a pena você entender esse processo de autoconhecimento também, né? Com certeza. Ó, foi um desafio trazer um brinde pra você, porque eu empresa de brinde. Eu fiquei criando, faço o quê? Não sei, vamos ver, vamos procurar alguma coisa. Aí aqui é um mimo pra vocês. Obrigado, A gente fez, na verdade. Todo episódio a gente dá um brinde, né? Dá vende brinde, mas dessa vez a gente Não pode ser da vende brinde. Algo pra que vocês lembrem da gente, desse momento, né? Primeira vez participando de um podcast, né? Primeira vez. Mas que pra vocês. Obrigado. Obrigada. Olha só. Oh. Gostei, obrigado. Lindo. Show de bola. Pra vocês lembrarem toda vez do Decode Fix. Obrigado, gente. Aqui é o combustível, as viagens são os combustíveis pra gente poder se renovar. Mas é isso mesmo, eu acho que é isso que é interessante, é o que eu digo pra Camila, a gente trabalha todo dia de uma resiliência, né? O casal. Então, acho que eu agradeço muito a Bennett e a Elaine. A presença de vocês aqui, acho que abrilhanta muito o Decode Fix, né? E Camila, ela é o que ela fala direto. As pessoas que a gente traz pra cá são aquelas pessoas que a gente também procura se espelhar, né? Sim. Então, É aprendizado, né? Pra gente o tempo inteiro. Tá ali Eu compartilhando espero que experiência, né? Esse Verdade. bate-papo inspire, né? Muita gente. Com certeza. O nosso intuito hoje, o nosso foco como empreendedor, além de fazer crescer nossa empresa, também é inspirar pessoas, né? A serem empreendedores e conseguirem fazer seu negócio dar certo. Muita gente desiste no meio do caminho, mas quem não desistiu ainda só tem uma coisa a falar. Vá em frente, estude muito, invista em conhecimento, porque eu acho que a melhor ferramenta hoje, o que a gente investe que tem um retorno absurdo, é conhecimento e você não tem prejuízo nenhum. Só agrega, só agrega. Só para finalizar, falando sobre conhecimento, eu sempre digo isso. Eu digo, olha, eu fiz um curso de técnica e manutenção no Cefet, o antigo IFE. Antigamente, antes do IFE, era o Cefet. Técnica e manutenção. Se brincar, a gente fez na mesma turma. E eu disse, meu irmão, pra que eu tô fazendo isso, velho? Aí, hoje em dia, o computador da loja, a tela ficou preta. Aí eu vou lá, pegar a memória, limpo, passo a borrachinha, boto de volta, funcionou. Digo, cara, tá vendo aquele curso? Deu certo. Então, conhecimento é uma das melhores ferramentas hoje para você, né? É um retorno absurdo. Então, invistam em conhecimento, né? Não desistam dos seus sonhos, né? E faça como a Vende Brinde, né? A gente pretende escalar cada vez mais o nosso negócio. E é isso. Só o começo. Obrigado pela oportunidade ao casal. A gente também... eu acho massa, né, a história, a gente se conheceu, né, nos cursos, né, e depois quando a gente voltou a se reencontrar, vocês já estavam em outra... E a gente se conheceu, a gente era staff dos cursos, né? Hoje eu já estou promovendo os eventos, então é isso, a vida é uma montanha-russa, você tá no momento de aprendizado, depois você tá no momento transbordando seu conhecimento com outras pessoas. E eu tenho um orgulho, assim, dessa trajetória que a gente viveu. E quando a gente conhece a história do casal, eu digo que a gente não hesita em dar a oportunidade. A gente gosta muito disso, né? E quando eu vejo, a gente precisou do consórcio, aí ela...
Camila. Aí eu Mas segui ela e eu vi que ele tava também trabalhando com isso. Eu digo, vamos lá. E aí a gente foi, fechou com vocês, porque a gente já conhece a história de vocês, já sabe que vocês se estão com aquele propósito ali, é porque vocês têm algo... eu acho que esse podcast devia seguir mais um bom. Começar a conversar. Mas... Em breve, vamos Então- ter a parte 2, né? Pra poder... Então é isso, gente. Obrigado pela oportunidade, viu? A gente que agradece. Obrigada. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.